eu caminho sozinha, né? Tipo, diariamente, assim, eu caminho sozinha. Então, é bem evidente isso. Você tem que tirar forças de onde você não tem. Pouca gente sabe, mas eu nasci em Maués e eu fiquei lá até os 3 meses de idade, aí que eu vim pra Manaus, né? Só que eu não tinha nenhum parente lá, não tenho ninguém que é de lá. Não conheço a cidade, de fato. Eu nasci lá por acaso, na verdade, porque meu pai é missionário e aí ele se casou com a minha mãe lá em Moçambique. Minha mãe é moçambicana. E aí eles vieram pra cá e logo que eles chegaram aqui no Brasil, eles foram enviados pra Maués, pro interior de Maués. Então eu nasci lá, eu mal nasci, já tava na rabeta, entendeu? Indo de um lado pro outro. E aí eu vim pra Manaus, né? E aí eu cresci até os meus 5 anos no Aleixo, né? Na casa da família. E depois eu fui morar no bairro Cidade de Deus. E lá eu já tive 2 casas, né? Vivi 2 realidades ali. Uma casa perto da outra, mas mundos diferentes também. E quando eu completei os meus 11 anos, meu pai foi enviado para o município de Nova Olinda do Norte. Nessa época eu já tocava violão, comecei a tocar com 9 anos de idade, tudo nesse contexto de igreja, né? Aprender a tocar para tocar na igreja, cantar para cantar na igreja, tocar para dar aula de violão na igreja, então esse contexto também de compartilhar, né? E aí, com 11 anos de idade, eu fui para Nova Olinda do Norte, passei 6 anos. E lá eu pude me desenvolver musicalmente, porque eu passei 6 anos da minha vida tocando, sendo a única pessoa que tocava um instrumento na igreja. E eu consegui desenvolver uma coisa que eu acho que outro lugar não poderia ter me ensinado, assim, sabe? Porque tive que me virar musicalmente, né, para preencher ali as lacunas de outras coisas que faltavam. Então, eu acho que por muito tempo eu toquei de uma forma muito percussiva, sabe? Tipo, usando os recursos do próprio violão, eu toco violão, né? Do próprio violão pra preencher ali, pra dar ritmo, pra dar força, sabe? Pra fazer ali um preenchimento mesmo. Eu tocava na igreja, passei a tocar em eventos da escola. Era uma cidade pequena, né? É assim, é esse o contexto de município, né? Você acaba tocando e você acaba tocando em vários lugares e as pessoas começam a te conhecer por aquilo. Então, foi uma escola pra mim. Eu aprendi a lidar comigo, com o meu nervosismo, com as minhas questões. E cantar, tocar na igreja também me ajudou nesse sentido, sabe? E aí, desde sempre eu tive o sonho de cantar, fazer música, porque a minha família era muito musical. Meu pai cantava. Meu pai canta, minha mãe canta. Então eu vivi nesse ambiente de grupo de louvor que era resumido em eu, meu pai e minha mãe. Então eu sempre tive esse sonho de continuar dando seguimento a isso, sabe? E aí eu passei pro curso de licenciatura em música na UFAM em 2017. E aí eu vim pra Manaus, voltei, né? E passei a estudar música. Só que nesse período eu já não estava na igreja, né? E foi assim que tudo aconteceu. Eu acho que se eu for analisar o geralzão da minha vida, eu posso cair na questão de falar que eu sempre enxerguei assim. Mas, pensando bem, eu acho que não foi isso. Eu acho que eu fui apresentada à arte, à música, né? Ainda na infância, ainda na barriga da minha mãe, né?
Eu fui apresentada aí nesse ambiente e eu fui me apaixonando por ela, sabe? Fui me apaixonando de verdade. Que coisa que eu ficava alucinada, eu ficava com febre, eu ficava, sabe? De emoção, entendeu? Desde criança. E é muito doido porque eu toco violão, mas eu sempre achei que o meu instrumento principal é a voz. Porque eu sou apaixonada pelo canto. E essa paixão eu tenho desde sempre, desde pequena. Quando eu cantava, eu me sentia completamente realizada. E é doido porque quando a gente cresce, a gente vai descobrindo algumas coisas, vai descobrindo sentimentos bons e ruins também. Enfim, todos os dilemas da vida. E eu sentia que a música, eu sentia que eu poderia fugir desse plano, sabe? Através do canto. Porque eu acho sensacional, tipo, a gente não consegue ver o som muitas vezes, sabe? Mas a gente consegue ouvir, a gente consegue sentir, a gente consegue sentir o nosso pelo arrepiar por causa dele, né? E isso é muito doido, tipo, é uma coisa... A forma que uma pessoa canta, a forma que ela interpreta, isso passa pra gente, isso emociona a gente. Então, eu acredito que é algo além, sabe? Para além mesmo. É algo muito forte. Eu, como sempre, desde criança eu era super ansiosa, né? E pensava super no futuro. Sempre pensei na frente, sempre pensei o que eu vou fazer daqui pra frente, como é que eu vou viver, como é que eu vou me sustentar, eu tenho que comprar uma casa com 15 anos, entendeu? E aí eu sempre pensei como viver disso, sabe? A minha família sempre me incentivou nesse sentido. Acho que por conta do meu pai ser missionário, ele viveu várias realidades assim que aos olhos de várias pessoas era impossível, né? Era impossível viver naquelas condições, entende? Então eu acho que essa é uma coisa que ele não colocou sobre mim, ele não colocou uma expectativa de eu viver algo ali a todo custo, super diferente do que ele viveu. Mas ele me incentivou, e a minha mãe me incentivou pra caramba, a fazer essa arte mesmo, fazer isso fazer sentido na minha vida, né? E, enfim, eu procurei uma chance de profissionalizar isso e eu cheguei na faculdade, eu entendi que eu queria fazer faculdade de música, eu entendi que eu queria dar aula de música, eu entendi que eu queria fazer qualquer coisa que envolvesse música, trabalhar com música mesmo. E isso foi se concretizando ao longo do tempo, sabe? Hoje em dia eu vejo como uma forma super concreta na minha vida. Então, a fonte de renda da minha vida, da minha família, sempre veio do contexto de igreja. Sempre veio do contexto de igreja. Hoje não vem tanto desse contexto, né? Por exemplo, antes era da igreja, a minha mãe é transista, né? Então isso também contribuía minimamente, mas contribuía. Hoje em dia contribui bem mais. Ela é transista e eu sou musicista. E tipo, hoje a minha renda, ela é bem marcante, assim, no contexto todo, sabe? Então, mas quando eu era criança, minha vida toda, a renda veio desse lugar. Eu comecei a dar aula de violão a partir dos meus 11 anos. E aí também entrava uma rendinha aí. Ixi, eu gosto muito de comer, mano. Sério. O meu lanche favorito é hambúrguer artesanal. Eu gosto. Qualquer hambúrguer. Gosto de cozinhar também, né? Então tô descobrindo algumas coisas mais legais, assim. Mas eu acho que prato que envolva carne vermelha, né? Eu gosto muito de legume, de salada também. Na mesma medida que eu como outras coisas, eu também reponho nesse sentido. Eu cresci na igreja, então eu tive esse ensinamento. Mas, em determinado tempo da minha vida, eu procurei reconstruir, né? Descobrir outras possibilidades, ou não descobrir também, uma espiritualidade. E hoje eu acredito no seguinte, eu acredito no que todo mundo fala, tipo, se faz sentido pra ti, eu acredito naquilo, eu boto fé, entendeu? Mas eu não consigo ainda
falar exatamente, sabe? Como que é isso pra mim. Eu acredito em várias coisas, eu acredito na ancestralidade. Eu acredito em coisas que eu não sei explicar, que acontecem, que eu percebo na minha vida, que eu percebo nas pessoas que estão ao meu redor, que eu percebo na natureza, sabe? Tem isso, tem a questão da intuição, das sensações que a gente tem, da sensibilidade, né, própria do ser humano e dos outros seres vivos também. Então eu acho que eu me vejo assim, eu não consigo definir isso e eu também nem sei se eu preciso definir isso, sabe? Eu acho que a gente, enquanto sociedade, a gente acaba seguindo conceitos que muitas vezes é uma coisa ruim, de determinadas religiões, né? Que acabam vindo aí tendo um peso moral e ético, né? Então eu consigo, por exemplo, identificar as coisas que eu vivo que são do meu ensinamento cristão, sabe? Mas questões como convivência mesmo em sociedade, respeito, tarará, tudo isso. Mas o que não me contempla, eu abstraio, sabe? Eu acho que o lado bom é eu saber que eu tô fazendo arte, que eu fiz da arte algo que me sustenta, né? Que me dá ali uma mínima condição ali de me manter nessa terra, né? Eu fico feliz de poder fazer isso na cidade em que eu moro, sabe? De ter conseguido arranjar meios e veículos de tornar tudo isso possível, de outras pessoas terem tornado isso possível. Então, é essa parte boa, assim, eu acho que é viver disso, né? Enxergar a possibilidade nisso, entende? Vivenciar as possibilidades, né? Eu acho que essa é a parte boa. Quando eu penso em parte ruim, eu penso em vários mini pontinhos, assim, que eu acho que as pessoas já estão acostumadas a falar. Eu não acredito que as condições de trabalho são ruins para todo mundo. Para todos os artistas, por exemplo. Mas tem uma grande parcela que vive essa condição. E essa é uma parte muito ruim, sabe? Porque, assim, eu não tô falando só de dinheiro, não tô falando só de valor de cachê. Eu tô falando de você se sentir respeitado e uma pessoa ali, sabe? Um indivíduo de fato, que é importante pra alguém, sabe? Eu acho que a gente tem muitos problemas enquanto sociedade e isso reverbera no meio artístico, tanto em relação ao racismo, tanto em relação ao machismo, tanto em relação à LGBTfobia, lesbofobia, né? E acaba que, mesmo que sutilmente, eu acabo sendo atingida por todos esses pontos que eu falei. Então, se eu for falar de algo ruim, eu acho que é isso. É sobre o quanto esse caminho é solitário, sabe? E eu sinto isso porque eu sou jovem, sou nova, né? E eu caminho sozinha, né? Tipo, diariamente, assim, eu caminho sozinha. Então, é bem evidente isso. Você tem que tirar forças de onde você não tem. Citando a rapper Ana Suave, eu reúno forças de onde eu nem tenho. Porque sigo acreditando no valor que vem de dentro, né? Então, é isso. Eu acho que essa é uma das partes ruins, sabe? É a solidão mesmo. Que você encontra em vários aspectos, mas na arte é evidente, porque não é só arte, não é só cantar. É tudo que isso implica, sabe? É como você chega, qual caminho você percorre pra chegar lá? Como você vai voltar pra casa? Quem vai te proteger? Você tem segurança? Você se alimentou bem? Sabe? Tudo isso, tipo, as pessoas não falam sobre isso, mas a gente nem come direito, mano. Entendeu? A gente desenvolve várias doenças aí porque a gente não tá se alimentando direito, né? Eu acho que eu tenho uma dívida comigo, sabe? Porque eu acho que
apesar de tudo que a gente passa, apesar da autossabotagem, apesar da baixa autoestima artística e em vários aspectos, a gente também sabe o que a gente tem para entregar, o que a gente pode fazer, né? Então, eu acho que eu tenho uma dívida e eu sinto que eu ainda não cheguei lá. Então, isso vai me movimentando a criar, a fazer coisas que no final eu vou gostar também, sabe? A gente fala muito de arte em relação ao outro, né? Que a gente faz a arte ali, a gente expõe, a gente externa, e aquilo chega na outra pessoa de uma maneira, às vezes de uma maneira que a gente não queria, às vezes de uma maneira que a gente nunca imaginou. Mas também tem essa questão da gente fazer arte, porque isso de fato é o que nos movimenta, sabe? Então é uma necessidade assim como outras coisas, assim como você precisa comer, você precisa dormir, você precisa externar isso, sabe? E isso não é uma coisa que é para privilegiados, não é? Todo mundo pode fazer arte, né? Só que a gente vive esse contexto, né? De que existe ali a gente coloca a arte num lugar muito elevado, né? Como se não fosse acessível. Mas não. Então é bem comum, é super normal eu falar isso e qualquer pessoa se identificar com isso. Até quem não é artista, né? Porque essa necessidade, ela é visceral. Ela existe dentro da gente, né? Porque a vida não basta. De fato, entendeu? A gente precisa disso. Então, eu acho que o que me move, cara, é a certeza de que eu ainda não fiz tudo que eu poderia fazer. Eu não tô nem na metade, eu não tô nem... Entendeu? Olha, eu acho que eu não tenho tanta experiência para falar sobre como organizar estratégias, né, para chegar em tal lugar, porque eu não tenho repertório de vida, né? Tipo, eu acho que eu poderia ver várias coisas darem e não darem certo, né, para eu chegar nesse lugar. Mas eu acho que minimamente, assim, individualmente, cada um pode... Não sei se é... Eu acho que não é certo falar se organizar, sabe? Porque isso envolve várias coisas, sabe? Tipo, até ano passado eu não tinha computador, sabe? Então... Eu acho que uma estrutura tem que mudar pra gente poder conseguir as coisas mínimas. Essa é a verdade. Acho que uma estrutura tem que mudar, sabe? Porque era o que a gente estava falando, de acessibilidade, saca? As coisas poderiam ser um pouquinho mais fáceis, sabe? Mas a gente precisa sempre estar pulando e dando seus pulos e ultrapassando barreiras, é tudo um grande esforço, sabe? Porque as coisas não são fáceis, né? Então, eu não sei exatamente uma fórmula, assim, sabe? Mas eu consigo analisar tudo isso que eu falei. Então, eu tenho um EP que eu lancei em 2018, quando eu tinha 18 anos. E ele se chama Acontecer. Ele tem 5 músicas. E ele são músicas que eu escrevi, acho que no período de 15 até 18 anos, né? E aí ele tem um pouco da linguagem do MPB, um pouco da linguagem do pop, um pouquinho de R&B, mas eu tô preparando um trabalho novo, um álbum de R&B, que eu sou apaixonada por esse estilo, e esse estilo é bem abrangente, né? A gente consegue visualizar várias ramificações aí, várias coisas que a gente pode também chamar de R&B. Aqui no Brasil, ainda mais, né? É uma coisa que a gente não consegue entender exatamente ali, não é tão óbvio.
Mas esse álbum, ele tem essa proposta do R&B. E ele tem também a proposta do rap. Ele vem com a linguagem do rap. Porque eu acho que o rap, ele chega com força. Ele chega falando coisas que a gente não consegue falar em outros estilos, sabe? Não cabe na métrica. Não cabe no espaço, no tempo. Então o rap, ele vem com essa proposta. E eu também venho com a linguagem do R&B. É ótimo, né? Eu venho com a linguagem do Afrobeat, que é algo que me movimenta pra caramba, que eu sou completamente apaixonada e que eu já tô trabalhando nisso, né? Então eu realmente acho que vai ser uma coisa muito legal mesmo. E não só em relação ao arranjo, a melodia, mas em relação à letra mesmo, em relação a tudo que eu quis passar com cada palavrinha. Então, é isso, eu tô preparando esse álbum, ele vai ter 10 faixas. E provavelmente eu vou lançar ano que vem, né? Mas é isso, eu tô com esse trabalho. Se você gostou do que eu falei, se você gostou da minha forma de enxergar tudo isso, então acompanha o meu trabalho, né? Acompanha o que eu faço e fica atento aí, porque é isso, vou lançar um álbum. Hoje o dia tá pesado, meu pensamento tá acelerado. Eu queria você aqui do lado, mas já que não vai dar e ninguém vai ligar, eu vou fazer de conta que tô bem, eu sempre tô fingindo que tô bem, disfarço meu cansaço pra ficar bem. Aparentemente todos estão tão bem. Para de mentir pra mim, você nunca se abriu pra mim. Já é tão difícil confiar, então me dê motivos pra continuar. Para de me procurar, só quando a carência aperta aí te faz lembrar de mim, lembrar de mim. Hoje à noite eu quero ter você, mas tô fugindo da ideia de me envolver. Não bagunça com meu coração, que pra isso eu não tô te dando permissão. Hoje eu não tenho nada nas mãos, eu não trouxe nada pra te entreter. Sem interesse em prender tua atenção, eu preciso me afastar de você. Toda vez que você fala que sim, eu entendo como é me sentir naufragando em meio ao seu alto mar. Você nunca escolheria me amar, então para de mentir pra mim, se você nunca se abriu pra mim. Já é tão difícil confiar, então me dê motivos pra continuar. Para de me procurar, só quando a carência aperta aí te faz lembrar de mim, lembrar de mim.